E Nicão, que parece decidido a não renovar seu contrato com o Atlético Paranaense, interessa a Corinthians, São Paulo, Grêmio e um time japonês. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre essa história. Preciso te atualizar sobre Cuca. Surgiu um boato muito forte de que ele teria entregue o cargo na noite dessa quinta-feira. Conversei com o Cuca e com um dos investidores do Galo e trago tudo a esse respeito. Para completar, detalhes sobre o empate decepcionante do Corinthians no Paraguai, tudo sobre o 1 a 1 entre Fluminense e River Plate, jogo bem legal no Maracanã. Quero falar ainda sobre Globo e SBT e dos resultados de Grêmio e Red Bull Bragantino na estreia da Sula. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que o programa do Nicola dessa sexta-feira um pouco mais cedo, a partir das 6h30 da tarde. E entre as atrações teremos uma entrevista com Dorival Júnior, que vira e mexe é especulado em vários clubes. Ótima oportunidade para você mandar sua pergunta, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. A Betano entrou de vez no Brasil. A patrocinadora Master do Atlético Mineiro também patrocina o Campeonato Carioca e agora permite a você apostar até no Big Brother Brasil. Sim, no BBB 21. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Quer mais? Então saiba que a Betano tem o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com, no link que está na descrição desse vídeo, e você ainda vai receber um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre as vitórias de Grêmio e Red Bull Bragantino em suas estreias na Sul-Americana. Resultados e jogos bem parecidos. Os dois times venciam por 2 a 0 até o finalzinho, tomaram um 2 a 1, mas nada que alterasse o placar da partida. O Red Bull Bragantino venceu o Tolima, primeira vitória sobre um clube internacional na história do Bragantino. Clube que não jogava uma competição internacional há 25 anos, saiu vencendo por 2 a 0 contra o Tolima em Bragança Paulista, gols do Castrilhon contra e do Ítalo. O Mosquera, no último lance do jogo de pênalti, fez o placar final de 2 a 1. Só para contar que no outro jogo desse grupo, o Emelec surpreendeu e venceu o Tajeres em Córdoba, na Argentina. Ou seja, Emelec e Red Bull Bragantino lideram o grupo com 3 pontos cada. Já o Grêmio fez sua parte, bateu o La Equidad por 2 a 1 na Arena do Grêmio. Da mesma maneira, fez 1 a 0 com o Diego Souza, fez 2 a 0 com o Paulo Miranda. O Rodrigues ainda foi expulso antes do Paulo Miranda fazer o 2 a 0. Houve alguma pressão do La Equidad e o Omar Duarte no finalzinho da partida fez 2 a 1, marcou o único gol do La Equidad. O Lanús, que é o outro adversário do grupo, venceu por 1 a 0 o Aragua e Lanús e Grêmio dividem a primeira colocação desse grupo. Na volta à Libertadores depois de 8 anos, o Fluminense ficou no 1 a 1 com o River Plate no Maracanã. River ainda saiu na frente com um gol de pênalti marcado, cobrado pelo Montiel no primeiro tempo. Pênalti bem bobo, cometido pelo Marcos Felipe, o goleiro do Flu. É bem verdade que esse mesmo goleiro acabou salvando o Flu de tomar o 2 a 0 no início do segundo tempo. Ele ficou cara a cara com o Borré e acabou fazendo a defesa. Pouco depois o Casares entrou em campo, deu uma assistência para o Fred, que marcou o gol de empate. 19º gol do Fred em partidas de Libertadores, se tornou o 5º maior artilheiro brasileiro na competição. O Luca, jogador do Flu que entrou na etapa final, teve a chance da virada, 2 a 1, acabou desperdiçando a oportunidade e o Fluminense acabou ficando num empate 1 a 1 contra um excelente time, contra um time que certamente vai brigar pelo título da Libertadores dessa temporada. No outro jogo do grupo também empate por 1 a 1, Santa Fé e Júnior Barranquilla em Barranquilla ficaram no empate com um gol para cada lado. Bora começar a falar sobre televisão, mais especificamente sobre SBT e Globo. Começando pelo SBT, que já havia fechado direitos de transmissão da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa, da Copa América e acaba de se acertar com a Liga Europa. Informação divulgada pela Máquina do Esporte.
o SBT vai assinar um contrato de 3 temporadas, ou seja, pelos próximos 3 anos exibirá o primeiro e o segundo torneios mais importantes do futebol europeu. É curioso notar que Libertadores, Champions e Copa América eram produtos até bem pouco tempo da Globo. E o Silvio Santos entrou para valer nessa disputa e acabou fechando com os 3 torneios. De quebra, ainda colocou mais uma competição na sua grade de programação, a Liga Europa, que não era transmitida em TV aberta há 8 anos. Desde 2012, quando era exibida pela Rede TV. Durante todo esse período ela ficou restrita à TV fechada, vai seguir na grade de programação da ESPN e da Fox Sports, do grupo Disney, mas agora também terá jogos exibidos um por rodada na Liga Europa no SBT. Dessa maneira, o SBT vai ficando com um pacote bem legal de direitos de transmissão. Libertadores, uma vez por semana, sempre à noite. Liga dos Campeões, uma vez por semana, sempre à tarde, terça ou quarta-feira. E agora a Liga Europa, às quintas-feiras. É bem provável que o Arena SBT, programa às segundas-feiras, apresentado pelo Benjamin Bach, passe a ser diário, o que só aumentaria ou reforçaria a vontade do SBT em se ligar ao mundo esportivo, mais especificamente ao futebol. A gente agradece, né? Nós do esporte, amantes do esporte, agradecemos quanto mais emissoras de TV aberta e fechada transmitindo melhor. Bom, já que falei do SBT, queria comentar também sobre a Globo, que decidiu, de acordo com o Flávio Rico, que não substituirá o Faustão por um outro apresentador. Você já deve ter lido ou ouvido que o Faustão se despede da Globo nesta temporada, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem não tem mais programa do Faustão. E existia a possibilidade de um outro apresentador assumir seu programa. A Globo entendeu, de acordo com o Flávio Rico, que não seria um bom caminho e vai adotar o futebol para esse horário das 6 às 8 da noite aos domingos. O que pode acontecer é o Luciano Huck ficar com outro horário da tarde do domingo, entregando para o futebol a partir das 6 da tarde. E você que está acostumado a ver o jogo do seu time às 4 da tarde, aos domingos na Globo, é melhor já começar a se preparar, porque a partir do ano que vem, as exibições das partidas vão ter início às 18. E o Corinthians, hein? Mais uma decepção de Wagner Mancini e companhia. O time nem perdeu, voltou do Paraguai com empate em 0 a 0 contra o River Plate do Paraguai. O jogo foi disputado no Defensores del Chaco na noite desta quinta-feira. O grande problema é que o adversário é horroroso. Lanterna do Campeonato Paraguai, e demonstrou durante toda a partida enormes limitações. Ainda assim, o Corinthians pressionou, teve mais posse de bola, mais finalizações, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória. Vale a lembrança de que na Sul-Americana só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Então, se o River Plate do Paraguai de fato for o saco de pancadas do grupo e sair perdendo para todo mundo, esses 2 pontos que o Corinthians deixou no Paraguai podem fazer falta. Wagner Mancini foi questionado depois da partida porque da demora em relação às substituições. As 5 mexidas que ele fez foram todas no final do jogo. E o Corinthians não conseguiu evoluir. Mais um tropeço para a conta do Mancini, que segue bastante pressionado e vai precisar de classificação na Sul-Americana e de avanços no Campeonato Paulista se quiser se manter no cargo. Nessa semana o Duílio Monteiro Alves até deu uma entrevista assegurando que o Mancini é o técnico do Corinthians, que está prestigiado e essa história toda. Mas, a menos que o Corinthians melhore consideravelmente, pode haver sim, num futuro não muito distante, mudança no comando técnico. Bora falar agora sobre Cuca, Atlético Mineiro e a possibilidade de pedido de demissão. Notícia que surgiu nas redes sociais com muita força na noite dessa quinta-feira. O que eu fiz? Entrei em contato com o Cuca e também com um investidor do Atlético Mineiro para saber os dois lados. O que havia de verdade nessa história? Fui perguntar para o Cuca: Cuca, você está pedindo demissão mesmo do Atlético? O Cuca estava voltando junto da delegação no ônibus e assegurou que não pedirá demissão. As frases que ele disse foram as seguintes, abre aspas: mentira, isso é plantação de notícia falsa, coisa de pessoa mentirosa. Ele reafirmou nesse papo que teve comigo que não vai pedir demissão, que não pensa em qualquer possibilidade a esse respeito. Fui e repassei essa questão para um dos investidores, para um dos 4 mega investidores, os caras que têm bancado e ajudado o Atlético Mineiro na montagem desse ótimo time. O Atlético tem um dos melhores times do futebol brasileiro. Esse investidor me disse o seguinte, abre aspas: apoio total dentro do clube ao Cuca, fecha aspas. Esse investidor ainda afirmou ou lembrou
que pro torcedor brasileiro quase nenhum técnico presta. Era assim, por exemplo, no Atlético Mineiro, com parte da torcida em relação ao Sampaoli, é assim com o Rogério Ceni no Flamengo. Até o Abel, de acordo com esse investidor, é questionado no Palmeiras depois de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Enfim, a diretoria do Atlético tem a consciência de que não dá para ficar se pautando pelas vontades da torcida para fazer mudanças ou não. O Cuca segue prestigiado, embora vá precisar de resultados a curto prazo, tanto no Campeonato Mineiro quanto nas próximas rodadas da Libertadores da América. Prometo ir te atualizando sobre essa situação que tem marcado e tem incomodado o torcedor atleticano. Tem muito torcedor do Galo exigindo a cabeça do Cuca. Quero fechar o vídeo falando sobre o meia Nicão do Atlético Paranaense, que é um velho sonho da diretoria do Corinthians. Foram várias as tentativas nas últimas janelas de transferência de contratar o jogador que pertence ao Atlético Paranaense. A novidade é que o Corinthians não está mais sozinho. O São Paulo, o Grêmio e o Caxias Rei Sol entraram na disputa, até porque o Nicão vive os últimos meses de seu contrato com o Atlético Paranaense. O vínculo termina no fim desse ano, ou seja, a partir de 1º de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o clube que escolher a partir de 1º de janeiro da próxima temporada. O Atlético Paranaense acaba de fazer uma segunda tentativa de renovação de contrato, informação divulgada pela Nadia Mauad. O grande ponto é que o Nicão nunca escondeu que entende que chegou a hora de mudar de ares. E a tendência é que recuse mais uma proposta. Até porque o teto salarial no Atlético Paranaense é bem baixo e o Nicão, com 28 anos de idade, sabe que precisa fazer sua independência financeira. A tendência é que ele não fique no Furacão e o Atlético tenha em breve que tomar uma decisão. Ou fica com o jogador até dezembro e o perde de graça, ou negocia agora na metade do ano para tentar recuperar ou garantir alguma compensação financeira. Corinthians, São Paulo e Grêmio. Bora falar a respeito de cada um dos três. O Corinthians é de longe o time há mais tempo interessado, mas nesse momento não tem capacidade para fazer qualquer investimento. A ideia do Corinthians era esperar pelo fim do contrato para adquiri-lo sem custos a partir de 1º de janeiro. Já o Grêmio tem demonstrado bastante apetite. Também é um namoro relativamente antigo e a chegada do Thiago Nunes ao Grêmio só reforça essa vontade. Thiago Nunes e Nicão foram os campeões da Copa Sul-Americana no Atlético Paranaense e o Nicão deixou ótima impressão com o novo técnico do Grêmio. Já sobre o São Paulo, até conversei com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Nicão, para saber se havia alguma negociação em andamento. E o Paulo Pitombeira garantiu que não existem conversas para que ele seja contratado por agora. Acho que também faz parte da estratégia do Paulo Pitombeira não abrir muito a esse respeito. São Paulo não tem dinheiro para fazer investimentos agora. São Paulo está muito preocupado com as questões ligadas à folha salarial, que hoje gira na casa dos 18 milhões de reais, 12 milhões de reais atuais e mais 6 milhões de reais da temporada passada. Quando eu falo em 18, estou falando em 18 milhões de reais por mês. Esse é o baita do pepino que o Júlio Casares tem para administrar. Se o São Paulo conseguir algum acordo com o Atlético Paranaense envolvendo troca, poderia haver uma liberação do Nicão já nesse ano. Se não, São Paulo esperaria até o fim dessa temporada para tentar o Nicão de graça em 2022. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 6h30, também na tarde e noite, com o programa do Nicola, que vai ter muita informação sobre o mercado e uma entrevista bem legal com o Dorival Júnior. Espero por vocês. Até lá!